Deve merecer-vos sumo cuidado a educação da mocidade de ambos os sexos, a fazenda pública, todos os mais estabelecimentos públicos e, primeiramente, a feitura de leis regulamentares, assim como a abolição de outras diretamente opostas à Constituição. Na sessão de abertura, em 6 de maio de 1826, o imperador Dom Pedro I definiu as prioridades do Senado: educação e finanças. O primeiro projeto foi aprovado um mês e meio depois. Definiu regras e valores para a naturalização de estrangeiros. Mas no Senado do Império, o ponto forte eram os discursos no plenário. O Visconde do Rio Branco, senador pelo Mato Grosso, chegou a falar por quase 8 horas na tribuna sobre o desfecho da Guerra do Uruguai. Você tem um protagonismo do plenário e pouca contribuição da atividade coletiva maior que poderia aparecer, por exemplo, no âmbito das comissões. Isso explica porque muitas vezes as contribuições parlamentares do Império são cifradas em nome de senadores. Leia Eusébio de Queiroz. No Império, o mandato de senador era vitalício. O perfil da casa, de homens maduros, levou o jornalista Machado de Assis a escrever a crônica O Velho Senado. Os senadores compareciam regularmente ao trabalho. Era raro não haver sessão por falta de quórum. Uma particularidade do tempo é que muitos vinham em carruagem própria, começando pelo mais velho, que era o Marquês de Itanhaém. A idade deste fazia-o menos assíduo, mas ainda assim era o mais do que cabia esperar dele. Mal se podia apear do carro e subir as escadas. Na República, o mandato vitalício chega ao fim, mas até hoje parte da imagem permanece. O legislador constitucional tomou a precaução de fazer com que os senadores tenham, no mínimo, 35 anos de idade. Ou seja, são homens maduros, já caminhados na experiência e na vida, e que estão, portanto, em condições de estabelecer um equilíbrio dentro do Congresso Nacional. Inspirado no modelo francês, o Senado do Império tinha 2 funções principais: revisar as decisões da Câmara e manter a unidade do território de um país continental que acabava de se tornar independente. Desde a primeira Constituição, o Senado já tinha a competência de julgar o chefe do Poder Executivo. Os senadores atuaram em momentos importantes para o país, como na abolição dos escravos. A Lei Áurea foi aprovada em regime de urgência 10 dias após a princesa Isabel, que também era senadora, defender o fim da escravidão. O Senado sempre procurou que essa transição operada do trabalho escravo para o trabalho livre não representasse, do médio para longo prazo, um elemento de instabilidade ou que colocasse em perigo as instituições políticas em questão. É evidente que a intenção não se resolveu em termos positivos, né? Porque junto da abolição da escravidão veio a proclamação da República. O Senado republicano exigia uma nova sede. No Rio de Janeiro, do secular Palácio Conde dos Arcos, foi para o Monroe. Lá foram 35 anos até a transferência para Brasília em 1960. Mudanças não só no espaço físico, mas também nas funções. O Senado baixa decretos legislativos com força de lei. O Senado aprecia a indicação de embaixadores que vão representar o Brasil no exterior, os diretores do Banco Central, das agências reguladoras, que hoje são muito importantes. Hoje são quase 5.500 propostas para análise na casa. Tem uma cobrança grande na sociedade por novas medidas que mudem a realidade da sociedade. E nós corremos atrás de apresentar essas medidas sob a forma de projetos de lei. As milhares de propostas exigiram modernização tecnológica. Pouco tempo atrás, o povo só tomava conhecimento que foi votado no Senado quando a matéria saiu no Diário Oficial. Hoje em dia tudo já está passível de ser examinado online, em tempo real. E mais, abrindo em vários canais, como é o caso do E-Cidadania, abrindo uma margem para que o cidadão participe, opine, envie perguntas para audiências públicas. As bancadas também cresceram por causa de novas regras de eleição
e pela criação de estados como Mato Grosso do Sul, Tocantins, Amapá, Roraima, Rondônia e Acre. Passamos de 49 para 81 senadores e o número de comissões permanentes foi das 6 iniciais para 14. Subcomissões, comissões temporárias, comissões especiais, o número desses colegiados é muito grande. Então, às vezes, é difícil você ter parlamentares em número suficiente para participar de todos esses debates. Mas isso mostra um crescimento do debate. A Comissão Senado do Futuro é uma das mais novas da casa. O Senado do Futuro é o Senado mais próximo do cidadão. É o Senado que dá oportunidade para que o cidadão possa participar do fortalecimento da democracia brasileira, com ideias e principalmente também com espaço aqui nessa casa.